capítulo 22, no versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Amém? Amém. Todos vocês procurem, meditem juntamente comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a idade vai chegando, você tem que ler assim, mais de longe, né? Porque está enxergando mais. Glória a Deus. Deus é bom. Meu título aqui diz assim: a última Páscoa, a ceia do Senhor. Mas hoje não é ceia. Mas o mundo hoje comemora a Páscoa. Amém? Eu digo o mundo, na parte aqui do sul, né? Porque lá em Israel a Páscoa não é hoje. Glória a Deus. Então diz assim, a minha Bíblia é a Topso, tá? É um pouquinho diferente. Diz assim: é chegada o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comemos. Ele ia perguntar: onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pois, se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graça e disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graça, repartiu, e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, e que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e tomou depois a ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue derramado por vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? Amém. Oremos, Pai querido, estamos aqui mais uma vez na tua presença. Papai, que não seja eu, que não seja a minha boca, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo que venha falar com a igreja, que venha falar com os irmãos que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, faz-nos aprender mais e mais de Ti. Espírito Santo, manifesta a Tua glória mais uma vez. Tu já te manifestaste nesta noite no louvor. Tu já falaste conosco, já adoramos o Teu nome. Mas agora, Jesus, em nome de Jesus, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, move este lugar. Faz-nos compreender a Tua palavra, meditar, praticar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso sentar, igreja? Glória a Deus. Igreja, hoje é o quê? Domingo de Páscoa. Mas eu estava meditando e procurando essa semana sobre a Páscoa. Inclusive, eu achava que hoje já seria o primeiro domingo do mês, né? Eu achava que hoje era ceia. Glória a Deus. E porque na ceia, se não me engano, na ceia passada, na Páscoa passada, foi Páscoa. E eu falei sobre a passagem de Jesus. Eu não tenho certeza disso. Então, eu estava procurando, e a Páscoa da Bíblia não é hoje. A Páscoa da Bíblia vai ser no dia 22 e 23 de abril. Por que 22 e 23 de abril? Porque eles
comemoram o ano, a Páscoa, no ano que eles saíram do Egito. E o ano que eles saíram do Egito foi o ano Nissan, que é o ano entre março e abril. E os judeus, o calendário dele é pela lua, o nosso é pelo sol. Então é diferente. Eles praticam a Páscoa quando começa o ano novo, seria a saída do Egito, que é no dia 9 de abril, é o primeiro dia do ano para eles. E 14 dias depois eles comemoram a Páscoa. Então, no dia 22 e 23, e o dia para os judeus começa às 6 horas da tarde. Então, por isso que para nós é 22 e 23, né? Então, para a gente entender isso daqui, o que nós acabamos de ler no versículo 7, diz assim: chegou o dia do pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João e disse: ide, preparai a Páscoa para que comamos. Comer a Páscoa? É isso mesmo. A Páscoa era comida. A Páscoa era jantar. Mas para a gente entender a Páscoa, nós temos que ir lá para o livro de Êxodo, quando a Páscoa foi instituída. E como é que lá no livro de Êxodo foi instituído? Êxodo capítulo 12. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas no versículo 42, 43 diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho estrangeiro comerá dela. E lá no versículo 48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, e se quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então chegará e celebrará e será como o natural da terra, e nenhum circunciso comerá dela. Números 9 diz assim: no segundo dia, no mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebração com pão asmo e erva amarga comerão. Dela nada deixará até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus disse comer a Páscoa? Porque os judeus comiam a Páscoa uma vez por ano. E a Páscoa foi instituída no dia que eles foram libertos do Egito. Todo mundo aqui sabe a história do Mar Vermelho? Quem sabe a história do Mar Vermelho? Ih, umas 2, 3 mãos aí não levantaram a mão. Eita! Então, o povo de Deus era escravo. Escravo aonde? No Egito, por mais ou menos 400 ou 430 anos. Imagina, o povo que estava lá escravo, eles não sabiam mais quando é que eles começaram a ser escravos, porque já há 400 anos. E a Bíblia conta que José do Egito desceu para o Egito, aliás, foi levado cativo lá, e ele virou governador, e depois toda a sua família desceu para o Egito, seus pais. Então, o povo de Israel desceu para o Egito por causa da fome, e passou-se muitos anos depois que José era governador do Egito, um novo faraó não conhecia mais ele e começou a escravizar o povo de Israel. Então, o povo de Israel virou escravo durante 430 anos no Egito. Mas chegou o dia da libertação, que Deus usou Moisés. Moisés foi usado por Deus para falar com o faraó. O faraó não quis libertar, Deus enviou 10 pragas. E a 10ª praga, aí que é um segredo, a 10ª praga, Deus disse para Moisés assim: diga para o povo, prepara o cordeiro. O cordeiro precisa ficar 4 dias antes. Você já traz o cordeiro de 1 ano, toda a família. Prepara esse cordeiro no final da tarde, ou seja, na véspera da sexta-feira. Você prepara esse cordeiro, mata-o e assa. E durante a madrugada, durante a noite, vocês vão comer com ervas amargas. Por que ervas amargas? Representando todos os 430 anos de escravidão, a amargura, a dor, o sofrimento.
Mas vocês pegam o sangue deste cordeiro e passam na porta, nos umbrais da porta. E eu aprendi essa semana, eu não sabia, que o povo egito tinha por costume escrever nos umbrais das portas dele orações para que o mal não entrasse na sua casa. E os judeus estavam lá pegando já o costume pagão do Egito, também escrevendo orações na porta. Então, quando Deus disse, passa o sangue por cima, quer dizer, essa oração não vale nada. O que vale é o sangue do cordeiro. Glória a Deus. E toda porta que tiver o sangue do cordeiro, o filho mais velho viverá. Porém, quando tiver aquela que não tiver o sangue do cordeiro, o filho mais velho morrerá. E até hoje, os judeus têm por costume, o filho mais velho, na época da Páscoa, ele jejua em agradecimento à vida. Glória a Deus. Achei muito interessante esse costume judaico. Mas, depois que o povo judeu celebraram a Páscoa, passou-se muitos anos, eles foram dispersos, porque eles não acreditaram no Messias. Quando o Messias veio, eles rejeitaram. E o povo judeu foi disperso por todo o mundo. E, vivendo em nações diferentes, o povo judeu ensinava a Páscoa para os seus filhos. E eu achei tão interessante, assistindo um vídeo de uma judia, ela fala assim, que a Páscoa hoje, em Israel, demora até 4 horas de comemoração. Entre a família. Eles oram, eles cantam, eles lêem porções da Bíblia e eles têm uma didática para ensinar às suas crianças o que é Páscoa. Então, eles fazem aquelas comidas, ele coloca o vinho representando o sangue, eles colocam o ovo representando a vida, eles colocam lá ervas amargas representando a amargura, eles colocam água salgada representando as lágrimas, o sofrimento, e eles vão e colocam também um doce, né, pastoso que gruda, representando a argamassa, os tijolos que eles amassavam. E eles pegam as crianças e vão ensinando uma por uma. O que significa isso? Ervas amargas. O que significa? E vai ensinando. O que significa esse osso aqui, esse resto de carne? O cordeiro. Isso aqui, o sangue. Então, eles vão ensinando as crianças. Imagina uma criança todo ano aprendendo pegando a comida didaticamente. Então, a criança aprende o que é Páscoa. Páscoa é passagem. O anjo passou por cima da porta. O anjo da morte passou por cima, não entrou na casa. Então, Páscoa é passagem. Quando eles saíram do Egito, e quando à meia-noite que o anjo entrou no Egito, entrou nas casas do povo egípcio, até na casa do faraó, todo primogênito e todo animal primogênito morreu. Imagina, toda a casa, o cachorro mais velho morre, o filho mais velho morre, o filho do faraó morre, lá no pasto, a vaca morre, o boi morre, imagina. Quanta mortandade numa noite só. Mas na casa do povo de Israel, a morte não entrou. Aleluia. Glória a Deus. E eu achei mais interessante que hoje ainda, ao comemorar a Páscoa, eles pegam o dedinho e molham no vinho e limpam no guardanapo. Esse dedinho aqui, eles vão falando cada praga que aconteceu no Egito. Cada praga eles molham o dedinho e limpam, porque ele diz assim, o vinho é alegria, mas vamos tirar um pouquinho dessa alegria porque houve praga. Vamos tirar um pouco dessa alegria porque alguém morreu. Cada dedinho eles tiram um pouquinho do vinho, representando que nós não nos alegramos com a morte do ímpio, com a desgraça alheia, mas estamos nos alegrando porque Deus nos libertou da escravidão. Amém. Aleluia. Em comemoração a esta Páscoa, Jesus mandou os seus discípulos preparar a Páscoa. Ou seja, na sexta-feira à tarde, precisava matar o cordeiro. Precisava
assar esse cordeiro. Precisava preparar tudo para o momento da Páscoa. E Jesus, sendo judeu, ele foi comer a Páscoa. Comer. Era uma janta em família. Imagina, dura 4 horas de louvor, de adoração, né? E o que eles louvavam e adoravam? A vida, a libertação. Até hoje, Israel comemora a libertação, o livramento que Deus deu, a vida que deu a cada primogênito. Comemoram porque as pragas não os atingiram. Imagina 10 pragas e nenhuma atingiu o povo de Israel. E Deus disse para ele que isso era comemoração perpétua, quer dizer, eternamente, enquanto Israel viver, vocês vão comemorar a Páscoa. Glória a Deus. Então você imagina, eu quero que vocês imaginem numa festa, uma mesa farta de comida, né? O povo cantando, se alegrando, bebendo vinho, e eles bebiam vinho alcoólico mesmo. Bebendo vinho e ali se alegrando, cantando. Quando termina de cantar, acabou tudo, né? Um item que eu esqueci de falar, o pão tinha que ser sem fermento. Por quê? O fermento depois, Jesus compara o fermento com os fariseus. O fermento é comparado com o pecado. E eles tinham que comer o pão sem fermento porque não dava tempo de levedar o pão. Porque quando você prepara o pão, o padeiro aí, Marcelo, sabe que leva horas para o pão crescer. Não dava tempo para o pão crescer. Então eles tinham que fazer sem fermento, comer um pão duro, sem fermento. E Jesus pegou esse pão sem fermento. Já tinha acabado. A ceia já tinha acabado. Então aqui, vamos aqui no versículo 22, no capítulo 22, no versículo Jesus 15. Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Comer, olha, era encher a barriga mesmo. Antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comereis até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graça e disse: tomai e repartir entre vós. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E depois tomou o pão e deu graça, e partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. E se você continuar lendo o texto em seguida, né, vai acontecer que Pedro é avisado e depois Jesus é preso. Por quê? Ele representa o cordeiro. Sabe aquele cordeiro que foi passado o sangue nas portas, que morreu na véspera da Páscoa? Esse cordeiro é Jesus, que morreu na véspera da Páscoa e ressuscitou no domingo, aliás, na sexta-feira de Páscoa, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, o que a Bíblia nos ensina? Nós costumamos dizer que a Bíblia é uma caixinha de tesouro. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você descobre, mais você cresce na fé. Então, nós aprendemos aqui que Jesus é aquele cordeiro. E aquele cordeiro, os judeus até hoje, né, comemoram, não com sacrifício mais, mas eles comemoram de ano em ano. E aqui, Jesus foi um cordeiro eterno, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E quando eu e você fomos até ele, confessamos os nossos pecados, abrimos a nossa boca e dizemos que cremos que ele é o salvador da nossa alma, esse cordeiro é eterno. Nós não precisamos mais matar o cordeiro e nem passar o sangue nos umbrais da porta, porque o sangue de Jesus já nos lavou e já entrou no nosso coração, e ao coração nosso é a porta por onde Jesus entrou. Aleluia! Glória a Deus! Então, o que nós temos que comemorar hoje? A morte de Jesus e a ressurreição, até que ele venha. O que nós temos que comemorar hoje?
a vida. Ele nos deu vida eterna. O que nós temos que comemorar hoje? Que o filho mais velho morreu para nos substituir. No começo do culto aqui, Davi leu em Isaías, aonde ele foi levado no matadouro, ele foi desprezado, olhávamos para ele e beleza nenhuma tinha, mas ele sofreu no nosso lugar, levando sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. E vocês cantaram aqui, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, aleluia. Porque estamos aqui, porque Jesus vive. Glória a Deus. Porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Estamos felizes por isso, porque nós compreendemos que aquele Cordeiro pascal, lá no Egito, Jesus veio e substituiu eternamente. Glória a Deus. E isso é motivo de nós estarmos aqui todos os dias. Comemorar, ter comunhão com Jesus todos os dias da nossa vida. Porque o nosso Deus vive. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Estaríamos aqui? Teríamos sentido estarmos aqui? Glória a Deus. Então nós não devemos se entristecer. Muitas pessoas falam assim, mas por que o crente tem certeza da salvação? Glória a Deus. Porque a partir do momento que nós confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, o Espírito Santo entra e a gente sente a nossa vida preenchida. O mundo lá fora sente um vazio no coração, porque falta o Espírito de Deus em sua vida. Glória a Deus. Mas, infelizmente, quando o povo do Egito, eles saíram libertos e passaram pelo deserto, era para que eles passassem pouco tempo no deserto, mas eles não compreenderam. Então, Deus começou a lapidá-los no deserto. Privação de água, comendo maná todos os dias. Imagina você comer todas as coisas, o dia, a mesma comida. Deveria ser gostoso, mas você imagina todo dia comer a mesma coisa. E os judeus começaram a murmurar, que saudade dos melões lá do Egito, que saudade das cebolas, dos pepinos. Eles tinham saudade. Lá no Egito, a gente tinha carne na panela. A gente trabalhava como escravo, mas tinha comida diferente. E muitas das vezes o cristão vem para a igreja, depois de lavado, remido no sangue de Jesus, começa a ter saudade do mundo lá fora. Do velho Egito. Que saudade da cervejinha, do baile, da discoteca, né? Isso aqui, que saudade das mulheradas, das noitadas. Então começa a ter saudade do mundo lá fora. E diz a palavra de Deus que eles ficaram tão cegos que pediram para o irmão de Moisés fazer para eles um bezerro de ouro. Porque Moisés foi orar no monte, aonde que estava Moisés? E o povo do Egito se perdeu. Muitos se perderam. Então isso é um exemplo para nós olharmos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele já morreu e ressuscitou, e nós não devemos mais ter saudade do mundo, do velho Egito. Por quê? Porque esse Cordeiro que morreu 40 dias depois da Páscoa, ele subiu para o céu. No Atos capítulo 2 disse que ele subiu para o céu. E quando ele estava indo para o céu, apareceu 2 anjos e disse para ele assim: varões galileus, o que está olhando para o céu? Este Jesus que tu viste ir, ele voltará assim como ele foi. Aleluia! Glória a Deus! E ele voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus! Nós sabemos que nós estamos vivendo uns momentos de profecia, uns momentos muito, como que diz assim, que o mundo espiritual está atuando. Por quê? Quando Jesus estava na cruz, que ele deu um suspiro,
houve trevas por 3 horas. Você imagina? Houve um eclipse. O sol escureceu, ou seja, o sol e a lua se sobrepôs e houve escuridão durante 3 horas. E agora no dia 9, que é o primeiro dia do ano dos hebreus ou dos judeus, do povo de Israel, terá um eclipse no dia 8. E eles estão na expectativa que o Messias dele, porque eles não acreditam que Jesus já veio, já ressuscitou, que o Messias dele irá manifestar no dia 9. Eles acreditam, eu não estou dizendo que vai acontecer. Outros acreditam que acontecerá nesse eclipse, eclipse solar, que vai acontecer algo ruim para as nações. Alguma coisa vai acontecer. E nós devemos ficar tristes por isso? Não. Se acontecer, que hora vem, Senhor Jesus? Amém? Se acontecer, nós devemos dar graças a Deus, porque está se cumprindo o momento que Jesus vai buscar a sua igreja. Glória a Deus. E está se cumprindo o momento. Eu vi um comentário de alguém dizendo assim, que Jesus, além do Cordeiro Pascal, ele também se diz ser um noivo. E há um costume em Israel, quando o noivo, principalmente na época de Jesus, ia casar, ele ia até a casa dos pais da noiva, pagava tipo um dote, né? E assinava um contrato de noivado, e ele ia construir a casa. Ele tinha, com o dinheiro dele, com os braços dele, com a força dele, construir uma casa. Quando a casa estivesse pronta, ele viria, buscava a noiva para celebrar o casamento. Então Jesus também, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e eu virei. Glória a Deus. Então o noivo foi preparar-nos lugar, aleluia. E nós estamos aqui cantando porque ele vive. Eu creio no amanhã que ele virá arrebatar a sua igreja e nos levar para morar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que devemos comemorar? Devemos comemorar, a nossa libertação do mundo, a nossa salvação. Por nós ter entendido que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por nós ter confessado. Muitas pessoas falam assim, ir na igreja toda na semana, pelo amor de Deus. Mas porque eles não entendem a nossa alegria de sermos redimidos, resgatados do pecado, libertos do Egito, do mundo da escravidão, do mundo do pecado. Glória a Deus. Por que estamos aqui? Para lembrar que Jesus morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Por que estamos aqui? Estamos aqui, aleluia, porque o nosso filho mais velho, ou seja, o filho mais velho de Deus, morreu no nosso lugar. Lá no Egito, todos os filhos mais velhos morreram. Mas Jesus é tão poderoso que ele só, sendo o filho mais velho, morreu por toda a humanidade. Mas por que vale tanto o sangue de Jesus? Porque é um sangue sem pecado. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria. Então o sangue dele tem poder, porque é um sangue divino. Glória a Deus. E hoje eu quero que você agradeça a Deus, compreenda que a Páscoa não é chocolate. Aleluia. Tá bem? A Páscoa não é chocolate, Páscoa é a passagem, Páscoa é a libertação do povo do pecado, é a passagem do anjo da morte por cima das portas, e os filhos mais velhos foram salvos, viveram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, que o sangue do Cordeiro hoje possa nos dar graça, força, para nós resistirmos a tentações, ficarmos firmes até a volta de Jesus. E eu creio que está às portas. Amém? Que as palmas vão, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Então, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? E eu gostaria que a igreja louvasse novamente, porque Ele vive. Amém? Para nós terminar esse culto, compreender que a vinda de Jesus é maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor? Glória a Deus. Frio pé. Vamos cantar todos. Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Aleluia! Por meus pecados, mas ressurgiu, bendito com o Pai está. Salvador.